Já está aparecendo aí? Alguém consegue me dar um feedback? Tá aparecendo sim. Beleza. Bom, eu sou João Pedro Severo Foresto, sou estudante em bacharelado em Engenharia Mecânica pela Unidade Acadêmica do Cabo Santo Agostinho, né? Que é o campus das engenharias da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou aluno também de iniciação científica do professor Dr. Adriano da Silva Marques e com orientação do professor Dr. Wellington. E eu vou apresentar sobre o projeto e construção de um sistema de aquisição de dados de baixo custo para uma bancada didática de refrigeração. Eu queria também agradecer ao programa de pós-graduação pela oportunidade. Vamos lá. A motivação desse trabalho foi o upgrade de um material didático que foi construído por alunos, que é a bancada de refrigeração, e ele teve a motivação com esse upgrade dele, para conseguirmos fazer a aquisição de dados, né? Então, o objetivo geral do trabalho é a aquisição de dados, montar um sistema de aquisição de dados de baixo custo, que possa ser viável. Aí, dentre os objetivos, nós temos validar um sistema de aquisição de baixo custo, a atualização dessa bancada didática, montar um equipamento que possa auxiliar em diversas disciplinas, como física, termodinâmica, refrigeração, e estudar um meio para deixar uma forma mais prática de estudar a eficiência energética. E a aquisição de dados dessa bancada, ela torna isso, ela torna mais prática o estudo da eficiência energética. Bom, o objeto de estudo seria a nossa bancada didática de refrigeração. Ela foi construída por alunos e ela tem uma composição de 2 compressores que podem trabalhar tanto em série quanto em paralelo. Temos um condensador e 4 dispositivos de expansão, que eles podem trabalhar separadamente ou em paralelo. E temos também 2 evaporadores, que eles podem trabalhar tanto em série quanto em paralelo, assim como os compressores. No entanto, para a instalação da aquisição de dados e os primeiros testes, nós resolvemos travar um setup dessa bancada. E para isso foi travado o setup de os 2 compressores trabalhando apenas em paralelo, com uma única válvula de expansão, e os 2 evaporadores trabalhando em série. Assim como mostra a figura 1B. Ok? E os materiais utilizados para aquisição foi uma placa de Arduino, que a gente escolheu a Mega 2560. São 6 módulos de temperatura. Utilizamos o Max 6675. Utilizamos para fazer o programa o software LabVIEW. E também utilizamos um drive de código aberto, que é o Lynx, que com ele foi possível facilitar muito o código do nosso programa. E, além disso, uma câmera de aquisição da imagem dos manômetros, porque como na bancada nós já temos os manômetros analógicos, nós optamos pela captação da imagem desses manômetros para conseguir fazer a leitura dessas pressões. Bom, a leitura a temperatura, os módulos de temperatura, eles funcionam a partir da comunicação SPI, que também é chamada de comunicação mestre-escravo, onde o nosso Arduino seria o mestre e os demais módulos de temperatura seriam os escravos, que mandariam a informação para o Arduino, assim como esquematiza a figura 3. E a figura 4 mostra a imagem captada pela câmera dos manômetros. Ok? Bom, para o programa do LabVIEW, foi utilizado o conceito de states machines, de estados de máquina. Então, nós dividimos esse programa em 6 partes, que são elas a iniciar, que é onde inicia esse programa, coloca ele para rodar. Aí, mutuamente, vai para as áreas de leitura de temperatura e leitura de pressão,
onde essas informações são captadas mutuamente e passando para a parte de diagrama, que é onde esse programa ele gera um diagrama pressão e entalpia do ciclo do fluido na bancada. E temos o outro estado, que é o salvamento dos dados e, por fim, para parar o programa. Bom, aqui nós temos a estrutura para aquisição de dados das temperaturas do programa, certo? Aqui em é possível ver a inicialização da comunicação serial do Arduino com o computador. Aí aqui nós já temos o Lynx, que é o drive de código aberto que eu tinha comentado antes, que com ele foi possível facilitar muito esse código do programa. Em 2, nós temos a inicialização e configuração da comunicação SPI dos módulos de temperatura. Enquanto em 3, nós temos a leitura dessas informações de temperatura que são enviadas pelo Arduino. E em 4, nós temos que o módulo de temperatura e o Arduino, ele vai mandando um conjunto de 16 bits para o computador, onde 12 desses bits são as informações necessárias para da temperatura, as informações principais da temperatura. E com esses bits, eles vão... A partir disso, aqui em B, nós temos uma segunda estrutura que ele converte esses bits para decimal e passando, então, para a escala correta em Celsius, onde nós utilizamos mais à frente no diagrama. Bom, essa daqui é a estrutura da aquisição das pressões, ok? Então, aqui nós temos a calibração da imagem com os manômetros. Em nós temos o recebimento das imagens de funcionamento dos 6 manômetros por programa. Em 2, nós temos o reconhecimento cartesiano da localização das agulhas dos manômetros, certo? Para a gente conseguir aqui em 3 uma conversão da escala de pressão e em 4 esse salvamento e impressão dos dados das pressões. Bom, esse daqui é o plot do gráfico de pressão e entalpia, que ele foi plotado através do LabVIEW, e para essa etapa do projeto, foi necessário utilizar o software ES, que é um solucionador de equações. Com ele foi gerada uma tabela com diversos valores de entalpia para o fluido R22, que é o fluido de trabalho da bancada, e através dessa tabela, o programa do LabVIEW ele consegue triangular e chegar na entalpia correta, plotando assim o gráfico de pressão e entalpia do fluido. Bom, em resultados, a gente tem o resultado principal, que é o programa feito, e aqui nós temos a interface dele, que seria a tela das temperaturas, da aquisição das temperaturas, onde aqui nesse gráfico teremos as temperaturas em tempo real, as 6 temperaturas sendo mostradas em tempo real, e assim, a qualquer momento, é possível salvar esses dados, onde vai ser plotado aqui nesse gráfico, nesse segundo gráfico, apenas os dados salvos, e também é possível enviar esses dados salvos para algum outro arquivo, seja Excel, TXT, enfim. Aqui é a tela da aquisição das pressões da bancada. Este é o campo onde fica a imagem dos manômetros, da aquisição dos manômetros, onde as pressões vão ser impressas aqui e também passadas para esse gráfico e plotadas assim no próximo do gráfico de pressão e entalpia, pH do ciclo. Bom, aqui está a aquisição de alguns dados obtidos através disso. Aqui nós temos o esquema, né, da bancada com sua respectiva numeração, e em cada posição nós temos os dados de temperatura e pressão obtidos pelo programa. Bom, aqui são as referências utilizadas para a apresentação. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. E é isso.
Vou voltar aqui. Alguma questão? Agradeço a apresentação, João Floresto. Como nós não tivemos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, vamos passar a palavra agora para o João Rodrigues, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Está com você, João.